Salve, Altezas! Posso abrir um parêntese aqui? Esse vídeo vai ficar bem longo, então se você quiser, você acelera ele. Mas eu espero que essa aula vai ser uma aula enquanto eu tô indo buscar meu filho no colégio, possa te ajudar de alguma forma. Fica até o final para você entender o contexto, tá? Beijo, vamos lá, vamos seguir. Conversar com vocês sobre uma marca poderosa que vocês provavelmente já conhecem. Bianca Andrade, Boca Rosa. Eu tô com a voz assim, já tem mais de uma semana, porque aqui o clima está inconstante. Alguns dias faz frio, outros dias faz calor. E eu, sinceramente, estou ficando já muito chateada com isso. Mas eu quero muito falar sobre a marca de Bianca Andrade, porque a gente tem que dar um mérito realmente a essa menina, mulher, que na verdade começou aqui na internet muito cedo. A gente praticamente viu a Bianca crescer. Eu já estou há 10 anos na internet. A Bianca já estava antes de mim, talvez uns 3 anos ou 4 anos antes de mim. E temos que entender quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Os positivos, obviamente, levaram ela para onde ela está hoje. E a gente tem que aprender. E os negativos, qual é o problema? É muito em função de quem consome o conteúdo, consome os produtos e também consome a marca de modo geral, Bianca Andrade, ou seja, quem também é a audiência de Bianca Andrade. Os positivos que eu quero levantar aqui para vocês. A Bianca, desde que ela começou, ela foi extremamente constante. Constante significa dizer que ela esteve sempre presente no YouTube e depois no Instagram. Ela sempre esteve muito presente, todos os dias. E aqui eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre constância, frequência e consistência. Constância é quando você faz algo de forma a não interromper o fluxo. Você treina há 1 ano na academia ou em casa. Você treina. Você é uma pessoa ativa fisicamente há 1 ano. Não interessa que tipo de modalidade física você faz. O que eu estou falando apenas é que você é uma pessoa ativa fisicamente. Você faz exercícios físicos de forma ativa e constante durante 1 ano. Raras foram as exceções que você ficou sem ir à academia 1 semana, 1 semana e meia, mas de modo geral, você foi à academia de forma constante, tendo várias modalidades, experimentando várias linguagens dentro da atividade física. Segundo, consistência. Consistência, vou dar o exemplo, continuar com esse exemplo, é quando você faz a atividade física e repete de forma concreta, substancial, uma única atividade física, uma única modalidade física. Você é uma pessoa consistente quando fala em musculação. Você, além de ser constante, você pratica sempre a mesma atividade física. É consistente. Você tem substância em relação a um assunto específico. Frequência é quando você frequenta a academia dentro de uma programação. Então, digamos que você, dentro do seu planejamento, previu que iria para a academia 3 vezes por semana. E você vai 3 vezes por semana. Sempre, segunda, quarta e sexta. Sempre. E aí você tem constância, você tem consistência, porque você faz e foca, se aprofunda em uma atividade física, e você tem frequência, ou seja, uma programação. Vou dar um exemplo, Tatiane Sacramento. Quando eu comecei, e aí eu gostaria que você fizesse o recorte para dentro do digital agora, tá? Se você é uma pessoa que atua no digital, se você é uma pessoa que quer atuar no digital, trabalhar com o digital, essa perspectiva pode ser importante para você.
Quando eu comecei na internet, eu comecei falando de vários assuntos. Eu comecei falando de cabelo, eu comecei falando sobre temas em geral, streaming, né? O que tava rolando, eu ia lá e comentava. Eu comecei falando um pouco também sobre estilo pessoal, estilo de vida, moda, enfim. Chegou o momento, aí eu era constante. Eu sempre falei sobre vários temas de forma constante quando eu comecei no digital. Quando eu comecei a falar exclusivamente, ou pelo menos 80% do tempo, eu falava sobre atividade física, eu passei a não só ser constante, como consistente. Ou seja, eu comecei a falar sobre o mesmo tema de forma consistente, de forma enérgica, focada, trazendo substância, me aprofundando. E por conta dessa constância e consistência, eu me tornei uma referência no fitness. Principalmente porque eu fui a primeira mulher negra, youtuber negra, a ter consistência com relação ao mundo fitness, ao fitness center. Ter o centro como ter na minha centralidade o fitness. Então eu tinha constância e consistência. A partir do momento que eu decidi que eu iria fazer vídeos, na época, se eu não me engano, era segunda, quarta e sexta. A partir desse momento, eu comecei a ter frequência, ou seja, eu criei uma programação. E a programação, ela subentende a frequência. Você sabe que a pessoa é frequente quando ela obedece uma programação. Fica muito mais fácil de você ler esta pessoa como uma pessoa frequente. No digital, o mais importante é que você seja constante e consistente. Tati, agora você não está mais falando sobre exercício físico, não está falando sobre atividade física. Lógico, eu ainda vou falar sobre isso aqui, porque isso ainda faz parte da minha vida de forma consistente, embora eu não traga essa consistência para o digital. Mas eu, por exemplo, faço exercícios físicos 5 vezes por semana. Quando eu não tinha filho, quando eu era solteira, eu fazia todos os dias. Mas agora, hoje, eu optei por colocar uma prioridade. Minha prioridade sábado e domingo é estar com minha família, com meu filho, com meu marido, enfim. E aí, meus amores, agora, o que é que eu estou falando aqui agora? Sobre comunicação, sobre marketing pessoal e personal branding. Por que que eu estou sempre voltando aqui neste assunto? Porque eu preciso passar para vocês a ideia de consistência. Eu preciso mostrar para você que eu sou consistente. Porque quando você é consistente, você consegue criar autoridade. Quanto mais você fala sobre um assunto de forma consistente, com profundidade, com posicionamento, você aumenta a sua autoridade. No mundo offline, eu sempre trabalhei com comunicação. Trabalho com comunicação de forma profissional. Como aprendiz profissional. Minha carteira foi assinada como jovem aprendiz da oficina de comunicação e vídeo quando eu tinha 16 anos. Profissionalmente, no offline, eu sempre fui constante, falando e me posicionando com relação a sistemas. E um dos motivos que me fez crescer no digital foi a habilidade que eu sempre tive com comunicação. E comunicação, gente, não é só falar bem, é sobre técnica, é sobre tática, é sobre principalmente estratégia de comunicação. É você avaliar quais são as estratégias mais pertinentes para você conseguir crescer profissionalmente no seu nicho, na sua área de atuação. Tudo isso para tentar explicar para vocês que a Bianca Andrade, ela tem 2 qualidades que são realmente inegáveis. Primeira qualidade é realmente a constância. E a segunda qualidade é a consistência. Desde que eu conheço o trabalho da Bianca, ela sempre vem falando sobre make-up.
maquiagem. Ok, ela às vezes falava sobre não se arrume comigo, mas tudo era direcionado à maquiagem. Então ela criou uma autoridade nessa área. Ela fez um curso, ela se profissionalizou, inclusive, no offline como maquiadora. Ela é maquiadora profissional. E aí ela foi crescendo dentro dessa narrativa que aplicava a vida dela consistência, ao fazer profissional dela consistência. Se você tiver que aprender alguma coisa com Bianca Andrade com relação à mensagem subliminar, aquilo que ela não fala, mas que você lê na postura profissional dela, no fazer profissional dela, com certeza é constância e consistência. Bianca Andrade tirou 30 dias de férias completamente offline. Eu faço uma leitura disso offline mais ou menos. Por quê? Mais ou menos. Porque embora ela tenha se afastado das redes sociais, ela fez parcerias com algumas influencers digitais. Influencers, inclusive, que tinham um certo alinhamento com marketing digital para continuar alimentando as mídias sociais dela, o Instagram em especial, enquanto ela estava offline. Tirou um mês de férias pela primeira vez em 15 anos, talvez. 15 anos, 14 anos de internet. Veja bem, antes disso, obviamente, ela já tinha feito aí várias estratégias de negócio e, consequentemente, também, que ela não é boba nem nada, já prevendo o que ela ia lançar depois. Ela colocou pessoas que tinham autoridade no marketing digital para alimentar as redes sociais dela. E quando ela faz isso, ela aumenta o alcance dela e diversifica o alcance dela. Porque até então a Bianca tinha um nicho muito definido, que era o de maquiagem. E quando ela simplesmente, nossa, que tá chovendo horrores. E quando ela simplesmente convida outras mulheres no marketing digital, ou que tinham um posicionamento de marketing digital muito forte, ela também já antecipa uma envergadura dela, que é a envergadura de marketing e negócios. Bianca, ela sempre foi muito uma estratégia. Nossa, seria um vídeo aqui para muitas horas, porque ela tem vários cases com relação à estratégia de negócio e estratégia de marketing, que você aprende só em observar o que ela faz. Obviamente, ela deve ter uma equipe por trás dela também, porque me parece que ela é a diretora criativa, ou seja, pessoas criativas precisam ter pessoas estratégicas por trás, porque senão, realmente, tira muitos pés do chão. Mas o fato é que ela tem visão de negócio, visão de criatividade mercadológica muito refinada. E aí ela chama essas meninas para alimentar as redes sociais dela e ela aumenta o alcance dela e antecipa de forma subliminar, nas entrelinhas, o quê? Que ela vai também começar a falar sobre marketing. E atualmente me parece que a Bianca vai lançar um curso de marketing e empreendedorismo. Ou seja, ela trabalhou bastante a antecipação. Ela trabalha bastante a antecipação. Storytelling, narrativa dela é muito forte, muito consistente, como já falei para vocês. E ela também trabalha muito objetos de posicionamento. O que são objetos de posicionamento? Você vê que ela é muito imagética. Ela é extremamente imagética. Então ela faz sempre essa narrativa imagética. Sempre sempre alinhando imagem com a estratégia de comunicação dela. Ela é muito forte a imagem, muito forte. A roupa, o batom, cores, tudo que ela usa é muito alinhado com essa estratégia dela. E aí, meus amores, minhas altezas, a gente vê que ela é muito, muito competente no que ela faz. E é por isso que ela tem tanto sucesso. Espero que isso perdure por muito tempo. Como a Bianca, ela trabalha muito personal brand, ou seja, ela trabalha muito marca. E eu acredito que vai ser algo para muito tempo. Quem trabalha personal brand e marca tem uma vida muito longínqua, sabe? E tem que aprender muito com essa pessoa. E quando eu falo para vocês trabalharem personal brand, posicionamento, marketing pessoal, é por isso. Então aqui nós falamos sobre consistência, constância,
frequência, falamos sobre a narrativa forte, falamos sobre o poder do brand, do personal brand, falamos, dentro ainda de narrativa, falamos sobre a imagem, falamos sobre o poder dos objetos de posicionamento, essa narrativa imagética forte que ela tem. Falamos sobre a importância que ela dá com relação à comunicação, que é muito mais do que uma comunicação que todo mundo hoje chama de comunicação intencional. Na verdade, é uma comunicação que está trabalhando para uma estratégia maior. É uma comunicação alinhada com a estratégia. Existe uma estratégia maior e essa comunicação é utilizada como ferramenta. O ecossistema todo da comunicação é utilizado como ferramenta. E ela vai longe, sem sombra de dúvidas. Com certeza, ela vai longe. E, obviamente, que por se tratar de um negócio que já é muito robusto, ela tem uma equipe por trás, obviamente. Essa equipe é fundamental. Mas, Tati, eu não tenho equipe. Como é que eu vou fazer o meu trabalho, o meu negócio acontecer? Seja você empreendedora ou seja você profissional de mercado. Como todo mundo começa, sozinho, né? Sozinha. Mas uma coisa que eu percebo que as pessoas que estão começando e que até pessoas que já estão faturando, ganhando dinheiro, construindo a renda, negligenciam muito, é com relação às métricas. Gente, uma das maiores cartas coringas para que o negócio dê certo são os dados. Então, nós precisamos dar mais atenção aos dados. E quando eu falo dados, eu estou falando dados a título financeiro também, mas dados de alcance, as métricas. A gente, por exemplo, quando começa a desenvolver um trabalho, a gente não faz nem a estratégia, ou seja, dever de casa. E dentro da estratégia, quando se faz uma estratégia, as pessoas nem definem os QPIs, que são os indicadores. Você precisa estabelecer indicadores para que você consiga fazer uma metrificação, uma avaliação do seu trabalho. E se os resultados que você está tendo com o seu trabalho, com o seu esforço, eles estão sendo alinhados com os indicadores que você sugeriu, os QPIs, né? Key Operating Indicators. E lógico, ela deve ter tudo isso por trás, mas eu sugiro também que vocês façam isso no dever de casa de vocês. Qual é o problema, Tati? Então, qual é o problema? O problema não está na Bianca de modo geral. De modo geral, não está. O problema está em nós, que somos a audiência. Muitas vezes a gente vê essas pessoas tendo sucesso, essas pessoas sendo bem-sucedidas no que elas fazem, e a gente não coloca parâmetros. O que é que eu quero dizer não colocar parâmetros? Eu quero dizer que a gente precisa entender que essas pessoas não nasceram nesses lugares. A gente precisa entender que essas pessoas, elas tiveram um bastidor para chegar onde elas estão. E esse bastidor, muitas vezes, nós não estamos dispostos a viver, porque muitas vezes é um bastidor desanimador. É fracasso atrás de fracasso. E o que nós não entendemos é que fracassar não é o problema. O problema é desistir porque fracassou. Quando a gente começar a entender que o fracasso faz parte da dinâmica do jogo, a gente voa. Porque o fracasso, ele é a joia da coroa para que nós aprendamos efetivamente a fazer certo. Porque o fracasso, assim como o sucesso, ele deixa pistas. E muitas vezes o que você considera fracasso é uma bíblia de aprendizado que você simplesmente ignora. Assim como você tem que aprender
com o sucesso, porque se você não aprende com os seus pequenos feitos durante a nossa jornada, a gente tem sim pequenos feitos, pequenos pontos de pódio, mas a gente não reconhece esses pequenos pontos porque muitas vezes eles passam desapercebidos, porque o seu olhar está no objetivo final. O seu olhar está tão no objetivo final. Para você ser bem sucedido, é você alcançar o seu objetivo final. Que você não entende que durante o processo você tem pequenas vitórias. E que essas pequenas vitórias, elas te ensinam. Elas te ensinam a transformar a pequena vitória em grandes vitórias. Só que você só foca no fracasso. Você só foca no fracasso. E aí isso mexe com sua autoestima, isso mexe com sua perseverança, com sua persistência. Porque você não tem um olhar clínico, o olhar de empreendedora, de estrategista, o olhar analítico para entender como simplesmente utilizar esses momentos, tanto bons como ruins, como momentos de alavancagem. E é esse o problema. O problema é que você olha para Bianca Andrade, eu olho para Bianca Andrade, e a gente entende que esse palco não é pra gente. Mas esse palco talvez não seja mesmo, tá, gente? Talvez a gente não consiga nunca faturar milhões. Mas eu acredito profundamente, que eu sou a prova viva disso, que a nossa situação financeira pode melhorar. No mínimo 20 vezes mais. Se a gente utilizar as estratégias corretas, principalmente nos dias de hoje. Hoje está muito mais fácil, sim. Não significa que vai acontecer de um dia para a noite. Mas hoje os acessos são maiores para que a gente consiga mudar a nossa condição de vida. Eu não estou falando sobre ficar milionário e peço a Deus que a maioria das pessoas fique. Mas eu estou falando simplesmente de a gente melhorar exponencialmente a nossa situação hoje. Então, por exemplo, se hoje você ganha 1.000, 2.000 reais, existe a possibilidade real de subir para 5.000, 6.000, 7.000 reais, 8.000 reais. Real isso. Mas nós precisamos ter consciência, estar no estado de consciência, de que esse processo é um processo de construção. E quanto mais estratégia você tiver, pensamento crítico e habilidades de construção de imagem e habilidades de comunicação você tiver, mais rápido você consegue chegar a esse patamar de exponencialidade. Então, esse é o problema, tá? O problema é você não acreditar que a sua situação pode melhorar muito e você achar que cegamente que a situação da Bianca não é para você. E mais uma vez eu digo, talvez não seja. Mas tente realmente visualizar uma situação melhor para você, mas também trabalhe para isso. Trabalhe para isso com resiliência, com esforço sim, com sacrifício sim, mas principalmente melhorando a sua comunicação, a sua estratégia, melhorando a sua visão de negócio, governança, tá? E quando eu falo negócio, não é só para você que é empreendedora, não. Para você que é profissional de mercado, você tem que ter um plano de carreira para você. Se você não quer empreender, você precisa pelo menos pensar em um plano de carreira para você. E isso, gente, se faz também como se você pensasse em um negócio. As bases são muito parecidas, tá? Então eu espero que você tenha gostado do problema de hoje, do qual é o erro, qual é o problema de hoje. Você tenha entendido que realmente a nossa participação no problema da Bianca Andrade é muito grande, porque a gente se boicota com relação aos pensamentos, posicionamentos, atitude, tá? Atitude mental, mas também atitude prática, estratégica. Então o problema está muitas vezes em nós, em pensar que, muitas vezes, pensar que, eu vou ficar milionária com a Bianca, sinceramente, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Mas a probabilidade de você melhorar exponencialmente
a sua condição de vida é enorme. Porque eu acredito, já vivi no Brasil, eu acredito que você ter uma renda de pelo menos 8 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês é muito bom, gente. É muito bom. Isso não significa que você não possa ou não queira pensar em mais. Mas um passo de cada vez, tá? Um passo de cada vez. Pensa na sua melhoria de forma gradual e sustentável, tá? E na medida que você for melhorando sua condição financeira, vai investindo, estar em lugares corretos, com pessoas corretas, em network, estar com pessoas que estejam emparelhadas com seus ideais de vida. Isso é muito, muito importante para o seu crescimento. Dito isso, o vídeo ficou longo, como eu avisei no começo, mas espero que você tenha acolhido aí todas as sementes que eu joguei, que essas sementes realmente possam germinar de forma exponencial em sua vida. Carinho e força pra você. Vamos pra frente. Me queira bem, porque isso vai fazer bem ao seu coração. Me segue lá nas redes sociais, tá? Vai aparecer aqui pra você me seguir nas outras redes sociais. Mas também dê seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Esses quatro passos são muito importantes para que você não deixe de receber meus conteúdos, para que você também não deixe de ser notificada com relação a assuntos como esse aqui, não só o meu conteúdo, mas outros assuntos como esse aqui: comunicação, personal brand, marketing pessoal. Perfeito? Então a gente se vê. Muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.